Você está se sentindo aflito, angustiado, como se tudo estivesse contra você? Há momentos em que a alma clama por ajuda e parece que Deus está demorando. Mas hoje, com base no Salmo 70, vamos juntos levantar um clamor urgente aos céus. Prepare o seu coração, porque o Senhor vai se apressar em te ajudar. Antes de continuarmos, se esta oração falar com você, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta este vídeo e comente o nome de alguém que precisa de um socorro urgente de Deus. Juntos, vamos formar uma corrente de fé e intercessão, oração. Baseada no Salmo 70, clamor de socorro urgente, Pai amado e poderoso. Hoje, com o coração quebrantado, venho diante do teu altar, guiado pela urgência da tua palavra em Salmo 70. Assim como o salmista clamou com intensidade: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Também eu me prostro diante de ti, com a alma em chamas, dizendo: apressa-te, Senhor, vem em meu socorro. Tu és o Deus que socorre os abatidos, que levanta os caídos, que fortalece os fracos e restaura os quebrantados de coração. Por isso eu oro, Senhor, por cada pessoa que ora comigo agora, para que receba o teu toque, o teu consolo e o teu escape. Pai Santo, há inimigos que se levantam, há afrontas que vêm como flechas, há palavras que tentam nos destruir. Mas o Senhor é o nosso escudo, a nossa torre forte, o nosso socorro bem presente na angústia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Apressa-te, Senhor, e faz com que sejam confundidos os que intentam o mal contra nós. Que sejam envergonhados aqueles que zombam da nossa fé e duvidam do teu poder. Senhor, não permitas que os que tramam contra a nossa paz triunfem. Que toda arma forjada contra os teus filhos seja quebrada agora pelo poder do nome de Jesus. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Tu és o juiz justo, o vingador de cada lágrima, o defensor dos teus escolhidos. E eu te peço, Pai, renova a esperança dos que estão cansados. Levanta os que caíram no caminho. Sopra vida sobre os que perderam a motivação. Tu és o Deus que age quando todos se calam, que opera quando tudo parece perdido. Ó Senhor, mesmo que as forças estejam se esgotando, mesmo que as portas pareçam fechadas, mesmo que as circunstâncias gritem contra nós, ainda assim esperaremos em Ti, porque sabemos que Tu não falhas, Tu não tardas, Tu não nos abandonas. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Apressa-te, Senhor. É o grito da nossa alma. Apressa-te para restaurar os casamentos, curar os doentes, libertar os oprimidos, abrir as portas de emprego, trazer a provisão para os necessitados. Deus, apressa-te em restaurar a fé daquele que já está à beira de desistir. Tu és Deus fiel, e por isso podemos dizer: regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Mesmo em meio à guerra, podemos louvar. Mesmo diante do caos, podemos declarar que o Senhor reina, que o Senhor governa, que o Senhor não perdeu o controle. Pai de amor, visita agora o coração aflito. Há alguém neste momento lutando contra a ansiedade, enfrentando uma depressão silenciosa, vivendo dores que ninguém vê, mas tu vês, Senhor. Tu sondas, tu te compadeces. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, vem com teu bálsamo, com teu espírito consolador, e transforma o vale em manancial, a lágrima em testemunho, a dor em vitória. Ó Deus, que a tua presença seja sentida agora, que onde houver tormenta venha a paz, onde houver medo venha a confiança, onde houver enfermidade venha a cura, onde houver desânimo venha um renovo do céu. Clamamos com ousadia, como filhos que conhecem o coração do Pai. Tu não és um Deus distante, insensível, silencioso.
Tu és o Deus que inclina os ouvidos e responde com amor e poder. E mesmo quando dizemos, eu sou pobre e necessitado, lembramos que o salmista completou, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Que oração mais verdadeira, mais urgente, mais humana. Senhor, não te detenhas, não te demores. Vem e manifesta a tua glória. Apressa-te, Senhor, nas causas judiciais que estão travadas, nos exames médicos que geram temor, nas situações familiares que parecem sem solução. Apressa-te, porque há vidas penduradas na beira do abismo da desesperança. Teu nome é socorro, teu nome é salvação. O nome do Senhor é torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. É por isso que corremos para ti agora, com fé, com expectativa, com humildade. E no tempo certo, mesmo aqueles que hoje estão prostrados, levantarão as mãos e declararão, engrandecido seja Deus, porque a resposta virá, porque o socorro não tarda, porque o Senhor é fiel. Senhor, esta oração é por cada irmão, irmã, jovem, idoso, mãe, pai, profissional, servo teu que está orando agora. Que nenhum se sinta esquecido, que todos sejam tocados, que a tua mão seja estendida, que os céus se abram, que todo espírito de derrota seja quebrado, que o espírito de morte vá embora, que a unção da vida, da paz e da esperança invada cada ambiente onde esta oração está sendo feita, que haja testemunhos, que haja renovo, que haja livramento e que todos nós possamos dizer como o salmista, eu sou pobre e necessitado, apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Em nome de Jesus, teu Filho, amado, nós oramos. E mesmo quando o tempo parecer escuro, mesmo quando a alma se sentir abatida, o nosso clamor continuará subindo aos céus. Senhor, apressa-te em me socorrer. Não deixes, Senhor, que o desânimo nos engula. Não deixes que as vozes negativas sejam mais altas que a tua promessa. Ainda que os montes se abalem e que os ventos tentem destruir nossa fé, a tua palavra permanece firme para sempre. Tu és Deus de prontidão. Tu não dormes, tu não te atrasas, tu não falhas. Eis que não dormita o guarda de Israel. Então guarda-nos, Senhor, com o teu olhar. Protege-nos com teu manto de justiça. Apressa-te a nos esconder debaixo das tuas asas, até que o perigo passe. Ó Pai, os nossos olhos estão em ti, porque não temos outro refúgio. Não confiamos na força do homem, nem na segurança das riquezas, nem nos métodos do mundo. Confiamos em ti, somente em ti. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Apressa-te, Senhor, para resgatar aqueles que estão perdidos, para libertar os que estão presos por vícios, por mentiras, por dores da alma. Tua graça é suficiente para quebrar cadeias, destruir fortalezas, desfazer maldições. Te clamamos agora por famílias que estão se desfazendo, por filhos que se distanciaram do caminho, por lares que já perderam a paz. Deus, apressa-te. Vem com teu poder restaurador e traz reconciliação, perdão, restauração, que toda palavra maldita seja quebrada, que toda contenda cesse, que haja um novo tempo nos lares, no casamento, nos relacionamentos, nos vínculos familiares. Que onde houver trevas, brilhe a tua luz. Pai, muitos têm chorado em silêncio. Muitos estão esperando uma resposta que nunca veio. Mas hoje, neste clamor baseado no Salmo 70, nós dizemos, apressa-te, Senhor, não nos ignores. Inclina os teus ouvidos e responde com fogo, com glória, com manifestação sobrenatural. Apressa-te para socorrer aquele que não tem mais forças, que está à beira de um colapso emocional, que está pensando em desistir. Deus, entra agora com livramento, com renovo, com libertação. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Senhor, cura as feridas da alma,
Toca nas memórias que ainda doem, nos traumas que foram escondidos, nas palavras que deixaram cicatrizes. Apaga o passado que ainda acusa e planta um novo amanhã cheio de paz e esperança. Que esta oração ecoe nas madrugadas, nas ruas, nas casas, nas prisões, nos hospitais. Que almas se rendam a Ti. Que corações sejam despertados, que vidas sejam salvas, curadas e restauradas. Tu és o nosso socorro fiel, mesmo quando tudo parece contrário. Tu és o Deus que age quando ninguém mais pode agir. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. E nós lançamos sobre Ti, ó Pai, todas as nossas ansiedades, todos os nossos temores, todos os nossos pesos. Carregamos fardos pesados demais por tanto tempo, mas agora colocamos tudo diante do Teu trono. Nosso clamor sobe como incenso diante de Ti. Nossos joelhos tocam o chão, mas o nosso espírito se eleva até o céu. Nossas lágrimas caem, mas a Tua mão nos enxuga, ó Espírito Santo, sopra sobre nós. Vem como vento impetuoso, vem como brisa suave, traz alívio, traz direção, traz respostas. Senhor, apressa-te em curar o corpo enfermo, que células doentes sejam restauradas. Que diagnósticos sejam revertidos, que doenças crônicas sejam vencidas, porque Tu és o Deus que cura. Toca na saúde física, mental, emocional. Renova o vigor daquele que se sente exausto. Refaz os ossos secos. Levanta um exército de intercessores, de adoradores, de profetas que não se curvam às más notícias, e que a alegria do Senhor seja a nossa força. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que essa manhã chegue. Logo, Senhor, apressa-te a trazer a aurora, que a escuridão não dure mais, que haja luz no meio das trevas. Deus, entra nas finanças do Teu povo. Apressa-te em abrir as portas que estão trancadas, em liberar recursos que foram retidos, em honrar os fiéis. Vem com provisão sobrenatural. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Acalma o coração daquele que não sabe como pagará as contas. Supre o alimento na mesa. Envia maná do céu. Envia peixes cheios nas redes. Envia multiplicação onde só havia escassez. Enquanto esperamos que a nossa fé cresça, que a nossa adoração aumente, que a nossa confiança se fortaleça. Não estamos orando em desespero, mas em fé. Não estamos clamando como quem duvida, mas como quem crê. E mesmo se ainda não vemos, já Te louvamos pela resposta, porque sabemos que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tu disseste e cumprirás. Tu prometeste e realizarás. E quando tudo se cumprir, diremos: foi o Senhor quem fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Por isso, hoje, amanhã e sempre, diremos: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Apressa-te nas causas impossíveis. Apressa-te nas causas urgentes. Apressa-te por amor ao Teu nome. Apressa-te porque confiamos em Ti. E que esta oração seja como perfume agradável diante do Teu trono. Que os céus se movam, que a terra responda. Que os Teus anjos sejam enviados com resposta em mãos. Em nome de Jesus, que todo espírito de atraso seja quebrado e que haja aceleração divina na vida dos Teus filhos. Ó Deus, quantos estão neste momento dizendo: já não aguento mais? Mas Tua palavra nos lembra: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. E é nessa fé que permanecemos, ainda que em lágrimas. É nessa convicção que Te buscamos. Apressa-te, Senhor, apressa-te para mudar histórias. Apressa-te para nos surpreender. Apressa-te para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Tu és o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo que fechou a boca dos leões, o mesmo que fez cair o gigante com uma pedra. E é a Ti
que oramos. Muitos têm se sentido como Davi nas cavernas, escondidos, perseguidos, sozinhos. Mas assim, como ele foi levantado e honrado, nós também cremos que o Senhor vai nos tirar do esconderijo e nos colocar em lugares altos. Senhor, apressa-te em silenciar a voz do inimigo. Que todo plano maligno caia por terra. Que toda armadilha do inferno seja anulada. Que todo espírito de confusão, divisão, engano e acusação seja repreendido agora em nome de Jesus. Cerca-nos com teu fogo. Cobre-nos com teu sangue. Guarda-nos na sombra da tua potente mão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Vivemos pela tua promessa e não pelas circunstâncias. Deus, apressa-te a restaurar ministérios que foram quebrados, vozes que se calaram, líderes que foram feridos. Renova os teus vasos, levanta os teus ungidos, cura os guerreiros cansados. Traz alívio, refrigério, óleo novo sobre cada vida que um dia te serviu com alegria e agora chora em silêncio. Senhor, apressa-te para levantar os abatidos e erguer os prostrados. Aqueles que um dia estavam firmes na fé, mas foram atingidos por decepções, por escândalos, por frustrações. Deus, apressa-te em curar essas feridas. Tu és o Deus que visita até os desertos. Tu és o Deus que fala no silêncio. Tu és o Deus que age mesmo quando ninguém vê. Ele é o que sara os quebrantados de coração e lhes pensa as feridas. Senhor, apressa-te em trazer resposta àquela mãe que está orando pelo filho. Apressa-te em socorrer aquele pai que não sabe como sustentar a casa. Apressa-te a tocar no coração do filho rebelde, da filha afastada, do cônjuge que já não quer mais lutar. Deus, apressa-te em fazer justiça. Quantos estão sendo perseguidos injustamente? Quantos estão sendo acusados, caluniados, difamados? Tu és o justo juiz. Toma a causa nas tuas mãos e mostra que és Deus de justiça e verdade. Pai, acampa teus anjos ao redor dos teus filhos. Livra de assaltos, de acidentes, de emboscadas, de tragédias. Guarda a entrada e a saída, guarda o levantar e o deitar. E se alguém clama agora do fundo do poço, que esse clamor seja ouvido no céu. Porque tu não rejeitas um coração quebrantado e contrito. Apressa-te a estender a mão e levantar esse filho. Deus, transforma essa oração em uma ponte entre o céu e a terra, em uma chave que abre portas, em um rio de águas vivas que limpa, cura e renova, em uma tocha que reacende a fé e a esperança. Apressa-te, Senhor, nas causas judiciais paradas, nos processos que foram esquecidos, nos sonhos engavetados, nas promessas que parecem demoradas demais. Tu és Deus de tempo perfeito, mas hoje, em oração, clamamos por socorro urgente. Tu disseste, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E é por isso que clamamos com fé, com lágrimas, com perseverança. Apressa-te, Senhor, e se o desânimo tentar nos parar, se a tristeza tentar nos consumir, se o medo tentar nos calar, que a tua palavra nos sustente, que a tua presença nos envolva, que o teu amor nos cure. Apressa-te a mostrar que és Deus nos mínimos detalhes, no pão de cada dia, no alívio da alma, no telefonema inesperado, na resposta silenciosa, nos sinais, que só o teu povo entende. Apressa-te, Senhor, a fazer o teu nome conhecido entre as nações. Que vidas sejam tocadas ao ouvirem essa oração. Que corações endurecidos se rendam. Que famílias inteiras se convertam ao ouvir teu chamado. Pai, entra onde ninguém mais entra. Cura o que o remédio não cura. Consola onde o abraço não alcança. Toca onde a dor não tem nome. Tu és socorro bem presente na angústia. És escudo, fortaleza, torre segura. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E é com essa certeza que continuamos. De pé, não sabemos como, mas cremos que o Senhor fará.
Não entendemos os teus caminhos, mas confiamos nos teus planos. Não temos o controle, mas entregamos tudo a ti. Ó Deus, acelera o teu agir, que os céus se rasguem, que os milagres se manifestem, que os testemunhos se multipliquem, que esta oração seja um divisor de águas, que hoje seja o marco de uma virada, que este momento seja lembrado como o dia em que Deus apressou-se a responder, e enquanto oramos, já te adoramos, enquanto clamamos, já te exaltamos, enquanto esperamos, já te rendemos glória, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E nós esperamos em ti, Senhor, esperamos com fé, esperamos com esperança, esperamos com gratidão. Apressa-te, Senhor. Ainda há muito o que fazer, muitos a serem alcançados, muitos milagres para testemunharmos. E tudo isso será para a tua glória. Por fim, declaramos com ousadia: regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Amém. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários: engrandecido seja Deus. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações como esta. Tu compartilhe com alguém que precisa ser fortalecido hoje. Que esta palavra seja bálsamo e socorro para muitos.